Olá a todos, eu sou o professor Fernando e neste vídeo eu vou falar com vocês a respeito do poema Torna a ver-vos, ó montes, o destino, de Cláudio Manuel da Costa, que é uma obra do Paizum da UNB. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo, pois isso vai nos ajudar muito neste projeto de difusão de arte, cultura e educação aqui no YouTube. Nesta aula eu vou falar, além do poema, sobre o arcadismo, as características gerais do movimento, tá bom? Primeiramente, é importante termos em mente alguns aspectos da contextualização desse movimento, que ele ocorreu nos últimos anos do Brasil colônia, ele teve a influência do pensamento iluminista, como Voltaire e Montesquieu, e que para essa corrente de pensamento a razão seria responsável por iluminar o ser humano e dar-lhe as ferramentas necessárias para sair dos caminhos da ignorância. Isso é muito importante, vocês tenham essa informação de que houve uma influência iluminista nesse movimento. Também há uma influência do primeiro-ministro Marquês de Pombal, no rompimento com a influência do clero e na exploração do ouro em Minas Gerais. Esse é outro aspecto agora histórico muito importante. Também teve a Inconfidência Mineira, em 1789, e o arcadismo durou de 1768 a 1836 no Brasil. Vamos aqui a algumas características gerais do arcadismo. A retomada dos valores do Renascimento e da cultura greco-romana. Em alguns momentos vocês também vão encontrar referências ao arcadismo como neoclassicismo. Então, também vai ter a expressão neoclassicismo para se referir ao arcadismo, tá bom, gente? Assim, dentro da história da literatura que é ensinada no ensino médio. Então, nos exames de seleção do ensino médio, é comum que vocês tenham o uso dos dois termos, neoclassicismo e arcadismo, para se referir a esse período, tá bom? Neoclassicismo porque é uma retomada aos valores do Renascimento também, que também, Renascimento, como vocês já viram aqui no canal, retoma valores da cultura greco-romana, tá bom? Há um sentimento ufanista em relação ao Brasil em algumas obras desse movimento, ou seja, já há uma certa exaltação da terra brasileira. A gente vai conseguir perceber isso em alguns momentos, em algumas obras do arcadismo brasileiro, principalmente o Uruguai e o Caramuru do Uruguai do Basílio da Gama e Caramuru do Santa Rita do Durão. Vai ficar isso mais evidente. Mas nesse movimento a gente vai notar alguns traços desse ufanismo. Há também o início da formação da identidade nacional, começa nesse período essa formação da identidade nacional. O eu lírico, culto e ilustrado, que emprega uma linguagem mais simples que a do barroco. Então, enquanto que no barroco, gente, a obra literária é extremamente rebuscada e difícil de ser entendida, no arcadismo ocorre uma linguagem mais simples que a do barroco. O que não quer dizer que esses textos escritos no século XVIII, por exemplo, como é o caso deste poema, sejam fáceis de serem entendidos por vocês hoje, mas a linguagem dos poemas, das obras do arcadismo, as obras do arcadismo costumam ser vistas como mais simples de serem entendidas, porque possuem uma linguagem mais simples que a do barroco. Tá bom, gente? Também tem uma valorização da racionalidade sobre a emoção, que resulta no uso de padrões na composição. Vamos ver muitos sonetos também aqui no arcadismo, tá? E há uso de pseudônimos por parte dos autores. Nem sempre eles vão se apresentar com seus próprios nomes. Aqui uns elementos da convenção arcade. Ou seja, o arcadismo normalmente, gente, vai ter um conjunto de elementos que farão parte da sua convenção. Aqui temos os principais elementos dessa convenção. Haverá referências a personagens mitológicos, aqui referência à mitologia da antiguidade greco-latina, muito recorrente, ao bucolismo, exaltação da vida no campo,
Isso é o bucolismo. Pastoralismo, o eu lírico e a amada são pastores, há a presença de pastores o tempo todo, ou seja, uma abordagem dessa vida do pastoralismo, né, de pastores. O ambiente normalmente, aí de novo, não é que acontece em todas as obras que vocês forem ler do arcadismo, mas é muito recorrente no arcadismo que o ambiente seja tranquilo, a idealização da natureza, um cenário perfeito e aprazível. Locus amenus, há essas expressões em latim para se referir a esses aspectos. Há uma visão da cidade como local de sofrimento e corrupção, que é o Fugere Urbem. Ao elogio ao equilíbrio e desprezo às extremidades, isso é muito importante. Há uma valorização de uma vida simples e sem luxo. O aproveitamento do momento presente, também aproveitar a vida, devido à incerteza do amanhã. Essas características aqui da Convenção Arcade vão ficar mais evidentes na obra Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, que inclusive já caiu no Paz. Mas agora o Paz, nessa matriz atual que eu estou tratando aqui, está abordando aqui, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, em 2023, está abordando esse soneto, por exemplo, do Cláudio Manuel da Costa. Lembrando, gente, as obras podem ir mudando e vocês precisam estar sempre atentos e atentas às possíveis atualizações das obras do Paz. Tá bom, gente? Vamos falar agora um pouco sobre o autor, né? O Cláudio Manuel da Costa, que nasceu em 1729 e faleceu em 1789. Ele é considerado o primeiro autor do arcadismo ou neoclassicismo no Brasil. Muitos críticos enxergam nele a transição do barroco para o arcadismo, ou seja, muitos críticos literários vão ver na obra do Cláudio Manuel da Costa essa transição do barroco para o arcadismo. Aqui uma curiosidade também, vocês vão ver o manual dele às vezes grafado com U e com a letra U ou com a letra O, como está aqui. Estou utilizando essa ortografia porque é a que está presente na matriz do Paz, tá bom, gente? Mas isso é uma questão, só uma curiosidade. Ele foi um confidente, né, que participou da Inconfidência Mineira, que teve uma morte misteriosa na prisão. Há a versão de que ele se suicidou e a de que ele foi assassinado, ou seja, há duas versões aí para a morte dele, que não são muito... Há duas versões possíveis para o que aconteceu com ele na prisão. Ele estudou em Coimbra, né, que fica em Portugal, e depois voltou para o Brasil. Ele usava os seguintes pseudônimos, né, Glauceste Saturnino e Doroteu. Ele misturou elementos da Convenção Arcade com referência às paisagens de Minas Gerais. Então esse é um aspecto muito importante da obra dele. Ele vai misturar alguns elementos da Convenção Arcade com referências às paisagens de Minas Gerais. Isso vai acontecer com a obra dele em alguns momentos. O principal livro dele é Obras Poéticas de 1768, que é a obra que inaugura o arcadismo / neoclassicismo no Brasil. Vamos agora, gente, à leitura do poema. Lembrando, para ler este poema, vocês precisam ter em mente que ler um poema do arcadismo não é a mesma coisa que ler uma postagem em rede social. É preciso ler com calma e buscar a construção dos sentidos. E também vai ser muito comum e necessária a releitura do poema por parte de vocês. Então, eu vou ler com vocês aqui o poema primeiramente. Torno a ver-vos, ó montes, o destino. Aqui também mais uma curiosidade, é que os poemas, os sonetos do arcadismo vão ficar muito conhecidos pelos seus primeiros versos, os sonetos do Cláudio Manuel da Costa. Lembrem-se que muitos poemas, sonetos especialmente, não recebiam títulos, eram numerados apenas com número primeiro, segundo, números romanos inclusive. Então é por isso que o título repete, é comum que os títulos, né, sejam
hoje em dia, quando se referirem a determinados poemas, as pessoas utilizem o primeiro verso. Isso também acontece com a obra do Camões, como já vimos aqui no canal. Então vamos à leitura agora do poema. Torna a ver-vos, ó montes, o destino. Aqui me torna a pôr estes oiteiros, onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre corino, os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade o lisonjeiro encanto. Aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto se converta em afetos de alegria. Aqui lembrando, gente, eu utilizei a versão disponibilizada pelo próprio Paes, tá bom? Vamos aqui a alguns aspectos de vocabulário, então eu vou relendo o poema aqui e fazendo referências ao vocabulário. Aqui as observações que eu coloquei relacionadas ao vocabulário. Torna a ver-vos, ó montes, o destino, aqui me torna a pôr nestes oiteiros. O que são os oiteiros? São pequenos montes. Uma escrita possível, normalmente o pessoal interpreta como uma referência a pequenos montes. Onde um tempo os gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Gabões é uma espécie de capote, o gabão, com capuz, mangas e cabeção. Então ele deixou os gabões grosseiros, né? Ou seja, esses trajes muito simples, pelo traje da corte, que é rico e fino. Olha só esse contraste que ele vai construindo, né? Aqui estou entre almendro, entre corino, que são pastores aqui, como se fossem pastores. São pastores, ao que tudo indica aqui no poema. Os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Desatino é a falta de tino, de juízo, alucinação, desatinação, desvario, loucura, seu cansado desatino, né? Que é muito trabalho. A gente vai voltar nessa parte aqui, vai ter um trecho bem interessante que eu vou colocar aqui para vocês, mais na sequência da análise. Se o bem desta choupana pode tanto... O que é a choupana, gente? É a cabana ou pequena casa rústica, feita de madeira ou ramos de árvores. É um casebre. Que chega a ter mais preço e mais valia. Vejam só, choupana, né? Que chega a ter mais preço e mais valia que da cidade ou lisonjeiro encanto. Ou seja, até esse favorável, esse elogioso, essa questão lisonjeira, né? O encanto bonito da cidade. Ele fecha falando, né? Aqui descanse a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto se converta em afetos de alegria. Esse é o poema, tá bom, gente? É aqui o vocabulário para vocês consultarem, que eu selecionei. Na análise, a gente precisa sempre se lembrar, né? Trata-se de um soneto decassílabo com o seguinte esquema de rimas: ABBA, ABBA, CDC, DCD. Aqui para vocês verem, destino é A, oiteiros, B, grosseiros, B, fino, A, porque fino rima com destino, oiteiros com grosseiros. E a gente vai ver essa repetição aqui, corino, que vai rimar com fino e destino, iniciando a estrofe, desatino, terminando a estrofe. Companheiros e vaqueiros rima com grosseiros e oiteiros, por isso A, B, B, A, B, B, A. Aqui, como já muda a rima, a gente coloca tanto, C, valia, D, encanto, rima com tanto, então é C. Fantasia, rima com valia, é D. Pranto, que rima com encanto e tanto, é C. E alegria, que rima com fantasia e valia, fica com o D aqui. Tá bom, gente? Então fica aqui A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Como eu coloquei aqui, tá bom? A presença do bucolismo. E esse poema, gente, ele já caiu no Enem de 2008. E acerca da relação entre o poema e o momento histórico de sua produção, o Enem 2008 considerou correta a seguinte afirmação: a oposição entre a colônia e a metrópole
como núcleo do poema, revela uma contradição vivenciada pelo poeta, dividida entre a civilidade do mundo urbano da metrópole e a rusticidade da terra da colônia. Bem isso, essa oposição que o Cláudio Manuel da Costa vivenciou. Entre a civilidade do mundo urbano da metrópole e a rusticidade da terra da colônia. Ou seja, olha como ele faz elementos que o Brasil, quando ele volta ao Brasil, né, os montes ali, essa referência, até ele vai falar dos montes, né? O interlocutor do poema está expresso no primeiro verso. Ó montes, volto a ver-vos, ó montes. Então ele coloca isso. Também tem a valorização de uma vida simples. Vamos aqui a uma citação, vou botar esse artigo para quem quiser conhecer mais a obra do Cláudio Manuel da Costa, tem esse artigo bem interessante, em que é feita a análise de alguns aspectos da obra do Cláudio Manuel da Costa e sobre esse poema especificamente encontramos a seguinte afirmação. O adjetivo míseros, determinando vaqueiros, poderia até ser explicado, como se costuma fazer, com valor trocado, ou seja, como se aqui a palavra remetesse a uma humildade positiva. Mas é preciso cuidado. O cansaço de correr atrás de um louco desatino não parece de maneira nenhuma a composição de serenidade da vida pastoril. O final dócil, desejoso de afetos de alegria, também se encontra descansando em uma louca fantasia, enquanto na realidade o até agora tornava-se pranto. O verbo tornar evidencia um momento mais uma vez de conversão. E aqui a síntese dessa análise, né? Nota-se que o bucolismo, apesar de estar posto no poema, ou seja, apesar de estar presente no poema, novamente aparece fraturado. Ou seja, há a presença do bucolismo, mas ele é relativamente fraturado, ou seja, ele usa alguns elementos da convenção Arcade, mas não totalmente de forma pura, vamos dizer assim. Ele encontra-se relativamente fraturado, esse bucolismo, tá bom? Então vamos aqui a uma pergunta que vocês sempre me fazem. Como essa obra pode cair no PAS? Essa é uma pergunta que todo estudante de ensino médio que vai fazer a prova, né, do PAS costuma ter. E aqui eu selecionei alguns pontos. A análise morfossintática do poema, identificar o vocativo, por exemplo, é uma coisa que pode cair com certeza. Identificar o sujeito, as referências dos pronomes, tudo isso é muito fácil de ser construído por um examinador do exame do PAS, da UNB. Tem a interpretação dos sentidos do poema, pode cobrar que vocês interpretem o poema em algum aspecto, né? Ele pode dialogar com o contexto histórico, né? Podem construir certos itens relacionados à Inconfidência Mineira e ao Brasil Colônia. Também podem solicitar que vocês identifiquem a presença ou não de características do arcadismo ou neoclassicismo no Brasil, podem usar os dois termos, né? E na prova de redação, o poema pode ser um texto motivador para a produção de uma dissertação expositiva ou argumentativa sobre a busca por uma vida simples. Tá bom, gente? Essa foi a nossa aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu peço que vocês deixem nos comentários abaixo do vídeo, tá bom? E também quero lembrar que nós temos aqui uma ampla playlist com análises de diversas obras do PAS 1 da UNB, das 3 etapas do PAS. Tá bom, gente? É isso. Tchau e até a próxima.